Tá tudo bem. Nós não falamos. Eu fixei aí na tela, mas eu não sei se tá ainda. A Thaís me... Eu não sei se para quem o tema está fixado. De qualquer forma, a gente já abre falando qual que é o nosso tema de hoje, né? Que é sobre a guarda compartilhada, a parte de convivência das crianças nesse momento aí de pandemia, né? O que está acontecendo. E aí eu queria que você iniciasse, por favor, falando um pouquinho sobre o que é guarda compartilhada, unilateral, né? O conceito aí, sem ser tão jurídico, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas que não são da área entendam. O que seria isso, né? Como que a gente fala, olha, a pessoa tem, os pais têm a guarda compartilhada da criança, né? Então, queria que as pessoas... há pouco tempo atrás, ainda hoje acontece isso, né? Muita gente tem a guarda unilateral. Geralmente é a mãe. No nosso país é muito a mãe que tem a guarda unilateral. Mas, assim, de uns tempos para cá, os juízes mesmo, eles acabam estipulando a guarda compartilhada, a princípio, mesmo que o casal não fez essa escolha, eles puxam para a guarda compartilhada. Só que, assim, cada um, né, tem uma... particularmente, eu não gosto muito da guarda compartilhada, é minha opinião. A guarda compartilhada tem que prestar atenção a alguns requisitos para que ela possa existir. Né? Na unilateral, o que acontece? Por exemplo, eu sou divorciada, tenho minha filha menor de idade e eu possuo a guarda unilateral, ou seja, eu não só a guarda, como a autoridade na vida dela. Né? Então, cuido da minha filha, tenho o pai e tal, que pode exercer e deve exercer o direito de visita, que a gente fala, né, popularmente, que é o direito de convivência. Sim. E na guarda compartilhada, essa autoridade na vida desse filho menor e essa guarda, ela é feita em conjunto, por isso que usa esse termo de compartilhar. Marcelo está perguntando aqui até que idade uma criança fica sob a guarda dos pais e se for uma criança com deficiência. Então, quando você tem a criança, até os 17 anos, ela fica sob a guarda do pai ou da mãe. E quando a criança tiver um problema assim, de deficiente, por exemplo, algum problema que ela seja considerada incapaz para os atos da vida civil, no caso, ela vai continuar com essa mãe que tem a guarda ou com esse pai. Aí não se tem, não vamos dizer aí numa idade. Se for menor, a gente está diante de uma tutela. Se for maior, é uma curatela. Então, vai precisar de alguém para representar. E no caso, voltando a explicar a guarda unilateral e a guarda compartilhada, na unilateral, é apenas aquele pai ou aquela mãe que está tendo a guarda desse filho sozinho, porque ela não é compartilhada, é unilateral, o próprio nome já explica, a criança fica sob a guarda desse pai ou dessa mãe, no caso, ele vai ter essa autoridade na vida desse filho, e, assim, até que ele possa também, se eventualmente ele não puder exercer, ele pode indicar alguém no lugar dele, se caso for preciso. Sim. Mas isso tudo é via judicial, né? Então, mais ou menos por aí. Acho que deu para ter uma noção da questão da guarda unilateral e a guarda compartilhada. Eu acredito que tenha ficado claro, sim. E aí, essa guarda, hoje em dia, com relação ao que está acontecendo, né, que é a pandemia, ela foi afetada, né? Foi afetada de uma forma, assim, brusca e urgente. E tanto é que a gente sabe, vamos comentar isso aqui, né? Que não adianta os pais quererem fazer valer uma sentença que eles conseguiram há um tempo atrás, ou um termo homologado com relação ao exercício desse direito de convivência com o filho. Não adianta ele forçar uma situação, quero que vai valer isso aqui que está no papel, né, na sentença ou no acordo, porque agora isso não vai valer nesse momento de pandemia. Se a doutora quiser acrescentar, a gente vai falando aí, vai trocando figurinha, né? Claro. Eu acho interessante o que você mencionou agora por último, porque assim, a maioria das pessoas tem isso no papel realmente, tem definido se a guarda é compartilhada, se a guarda é unilateral, ou se existe algum outro combinado entre o pai e a mãe, né? O que ocorre é que, assim,
na atual circunstância, é tempo de exceção. Então, claro, por uma questão, tem várias situações, né? Então, assim, se um dos pais, ou até às vezes os ambos, são médicos, trabalham em hospitais, trabalham como enfermeiros, ou alguma coisa parecida, estão na linha de frente, eu acredito que, assim, o que tem que se pensar? Neste caso, essa criança precisa ficar isolada, ou de ambos, né, se ambos trabalharem na área da saúde, tiver alguém que possa ficar com essas crianças, ou um dos pais realmente vai ter só o acesso virtual. Não há porque você cumprir uma visita, cumprir o que está no papel, sendo que a criança tem um grande risco de contrair esse vírus que está circulando. Então, assim, claro, se houver esse bom senso, se houver essa conversa por lado dos pais, né, que são os primeiros responsáveis aí pelo filho, ótimo. Se não houver essa questão, tem que ser pedido judicialmente, tem que pedir a intervenção para que seja suspensa essas visitas, né? Então, inclusive já existem decisões nesse sentido, né? Até é curioso porque existe por parte da mãe e por parte do pai, né? Por várias questões, né? Essa suspensão temporária enquanto tivermos em pandemia, e posteriormente volta ao normal, claro, né? Não tem porquê ter qualquer solução nesse sentido. Verdade. Eu quero mandar um abraço para a Cibele, doutora Cibele, que acenou para a gente aqui, esposa do Dr. Marcos, e doutora Fabiana Ferroni também. Sim, tem uma pergunta aqui, vamos lá? Tem, a Kétima, isso, ela está dizendo o seguinte: quando não se tem guarda determinada pelo juiz, apenas o que está determinado é a pensão alimentícia. No caso que estamos, o que devo fazer? Moro com meus pais, os pais são de idade. É assim, eu posso até, acho que... Peraí, deixa eu ver. Travou? Acho que deu uma travada aqui na tela. Travou? Você tá me ouvindo, Viviane? Agora voltou. Peraí, diálogo com ele. Ai, que eu não consigo aqui, meu Deus, buscando o nosso filho. Bom, vamos lá. Oi, Elizabeth, tudo bem, querida? É o seguinte, Kétima, com relação ao seu filho, né, não tem uma fixação de visitas, porém, acredito que vocês vêm exercer, foi isso que eu entendi, né, na pergunta, Viviane, que não tem, só tem alimentos. Isso, não está fixado a guarda, né, não existe guarda local, nem guarda compartilhada. Não fixou a guarda? Estranho, não, normalmente... Pelo que eu entendi é isso, ela pode ter confirmado. Mas existia uma série, até podia confirmar, né, isso, só para complementar, existia uma frequência de visita antes da pandemia, e aí agora, diante do que a gente está vivendo, né, ela falou que diálogo com o ex, ele continua buscando nosso filho todos os finais de semana. Então, na verdade, o que acontece agora, a conduta, Kétima, pelo melhor interesse da criança e adolescente, esse é o princípio que os juízes respeitam, e a gente também tem que respeitar. Tudo bem que o direito de visita, de convivência, é garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Não tem guarda fixada. Isso é uma falha muito, muito séria, porque normalmente a guarda ela é fixada, assim, o promotor de justiça não deixa passar isso, porque tem que ter a guarda. Quem que fica cuidando dos interesses desse menor, quem que tem autoridade na vida desse menor. Então começa aí, tem que ver direitinho a sua sentença, como é que ficou. É estranho que não é, Viviane? Eu acredito que não dá para não fixar a guarda, ou ela é unilateral, ou ela é compartilhada. Né? Então, bom, que seja, vamos supor que ela é unilateral e a mãe, que é a Kétima, tem a guarda da criança. O pai exerce o direito de visitas aos finais de semana. Ela mora com os pais são de idade, então é do grupo de risco. Ok. Acontece o seguinte, esse pai e essa mãe, né, a Kétima e o pai da criança, devem conversar, levando em consideração o risco que tem de contaminação, né, pelo vírus aí, e que pode levar à morte. Então, assim, ninguém vai morrer, nenhum pai, nenhuma mãe vai morrer se ficar 1 mês, 2, vendo o filho por chamada de vídeo,
né, ou de uma forma alternada de um período mais longo, se for isso possível, por exemplo, igual quando é férias escolares, que aí fica 15 dias, é o período de 30 dias, as férias, fica 15 dias na casa do pai, e aí volta para a casa da mãe, né? Porque esse vai e volta que o seu ex-marido, o pai do seu filho está fazendo, ele está pondo em risco a vida do seu filho e a vida dos familiares, tanto da parte dele quanto da parte sua. Então, isso vocês têm que ter atenção e conversar, chegar no meio termo, né? Pelo bom senso, pensar assim, o que é melhor para a criança, né? Vamos preservar a vida, porque ficar longe e ter essa questão aí, usar tecnologia para ver o menino, não vai matar ninguém. Agora, ficar ele se leve e traz com risco de contágio, isso mata. Isso daí não tem como. Então, é uma questão a ser conversada. Claro, claro. Inclusive, no direito existe um princípio, que é o princípio do melhor interesse do menor, da criança e do adolescente, que é um princípio que é utilizado em todas as situações, né? Claro. E qual que é o interesse agora, né? Que se resguarde a vida, né? Não só das crianças, de todos, né? Então, a partir do momento que... Eu não sei como que é feito isso, se a pessoa vem de carro, se a localidade se é próximo ou não. Isso também pode influenciar, porque assim, a gente tem hoje uma realidade, realidades diferentes, né? Então, por exemplo, pessoas que estão em municípios diferentes, pessoas que não têm carro, não conseguem se locomover de uma forma segura. Então, é muito caso a caso, muitas situações que colocam risco, que você percebe que tem qualquer tipo de situação que pode ter um contágio, é indicado a suspensão. Tem casos que dá para fazer uma visita, porque é próxima, a pessoa consegue ir de carro, entendeu? Então, minimiza o risco. Agora, as crianças, às vezes, não sei qual é a idade do seu filho, se você quiser mencionar, mas assim, tudo isso precisa ser visto, a questão da distância e como é feita essa locomoção, e ainda por cima, se ela tem contato com outras pessoas, né? Que também já existe de qualquer forma, né? Mas aí precisaria, de repente, entender um pouquinho melhor a situação e, se for o caso, se você perceber que realmente está tendo risco, entrar com uma medida judicial para que seja interrompida por enquanto as visitas, sejam suspensas. Se, infelizmente, você falou que não tem diálogo, né? É complicado não ter diálogo quando você tem um filho com uma pessoa, né? Tem que ter um meio de comunicação, nem que seja por WhatsApp ou alguma coisa por e-mail, tem que ter um meio de comunicação para que vocês alinhem outras questões, não só as questões de visita com relação ao filho, mas é importante que essas questões sejam, se você perceber que tem esse risco maior, né, não for uma proximidade aí, que seja suspenso. O pai mora Santo André, e ela mora na Zona Leste. Então, o que acontece? O problema não é ele ficar lá com o pai, o problema é esse vai e volta. Isso. Porque os juízes, eles estão suspendendo sim as visitas, porque uma vez que o juiz não suspender a visita, e de repente essa criança é contaminada e vai a óbito ou contamina a família, sei lá, acontece essa desgraça toda aí, existe uma responsabilidade. Então, os juízes estão até, por conta dessa responsabilidade, eles estão tomando maior cuidado e suspendem sim. E, inclusive, se a criança é muito pequena, sugere que fica lá o celular filmando a criança para o pai ver, porque a criança é muito pequenininha, não vai ficar conversando na tela, né, do celular, do computador. Então, assim, se a Ketman entrar com uma medida judicial nesse sentido, pedindo para suspender e fazer apenas as chamadas de vídeo de forma regular com o pai, o juiz com certeza vai suspender sim, porque existe um risco. Existe o risco e não dá para dizer, eu tô bem, eu não tenho nada, porque tem muita gente que tá com o vírus e nem sabe, sem sintoma. E criança é vetor da doença, a criança leva para os adultos. Né? Então, você tem seus pais de idade em casa também. Então, assim, ou você libera o seu filho para ficar 15 dias lá na casa do pai quietinho, e ele também tomar cuidado para não ficar, é o isolamento mesmo, e aí depois devolve a criança. Agora, ficar final de semana para lá e para cá com o menino, isso não é recomendado. Tem que ficar um tempo maior, se a criança puder ficar, né? Tem que respeitar essa questão também. E se não houver essa possibilidade, é melhor que ela fique na casa de um só. O risco é maior. Responde para Elizabeth também, Viviane, que ela está perguntando aí.
qual que foi a pergunta? E se os pais não respeitarem essas visitas? Na verdade, assim, tem essa questão, né? Se a gente tem uma determinação judicial, e tem que ser respeitada. E se não está sendo cumprido, porque no caso anterior, não tem uma determinação. Existe uma prática aí com relação à guarda. Mas, assim, se houver um não cumprimento do acordo ou de uma medida judicial que foi efetuada nesse... Para suspender. Nesse caso, tem que ser comunicado ao juiz para que ele tome outras medidas, enfim, para que aquilo seja cumprido. Medida judicial a gente não discute, né? A gente cumpre, então tem que ser cumprido. Eu acho que assim, é difícil a gente falar em medidas drásticas nesse momento, porque a gente já está vivendo um momento delicado. Então, assim, eu acho que tem que chamar policial para cumprimento, isso aí eu acho que é uma coisa desnecessária. Então, se houver, tem que comunicar ao juiz e a pessoa vai ter que cumprir, e ponto. Não é uma escolha, né? É uma decisão. Verdade. E, na verdade, assim, esse princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é o que está prevalecendo, por conta de que a fundamentação é esse risco de contágio. Então, as visitas estão, sim, sendo suspensas judicialmente. Se a pessoa não obedece entre um acordo amigável, os pais, né, os genitores da criança não conseguem fazer um acordo nesse sentido, então é no judiciário mesmo. E consegue, sim, suspender. Isso aí não tem discussão. Inclusive, aproveitando, eu separei 3 decisões atuais, inclusive de estados diferentes, né? Uma de São Paulo, uma do Distrito Federal e a outra do Sul, do Rio Grande do Sul. A primeira decisão é um pai divorciado que a mãe entrou com um pedido, eles moram, né, em municípios distintos, e a mãe pediu justamente para que houvesse essa suspensão temporária das visitas e o juiz acatou. Né? Então, está suspensa, nesse caso, a visita para essa família e tem que ser cumprido. Não sei se nesse caso se ela colocou alguma multa em caso de descumprimento, mas assim, acho que voltamos pelo princípio do interesse da criança, né? Do melhor interesse da criança. Nesse caso, o juiz entendeu que não tem necessidade de ficar essa locomoção, né? Porque infelizmente carro que consegue sair, e ainda quem tem carro consegue sair, o risco existe. Então essa decisão foi nesse sentido. A outra decisão do Rio Grande do Sul, que o pai deve fazer as visitas virtuais, né? Então, vai ter um momento, lá foi determinado um momento que o pai vai conseguir falar com a filha, olhar lá, ver alguma atividade que ela está fazendo, para que também não tenha essas visitas presenciais, né? Esse contato presencial. Então, mais uma decisão nesse sentido, né? De suspensão temporária da visita. E a última decisão que eu separei para vocês é a do Distrito Federal e, curiosamente, foi pedido pelo pai. O pai reside com o genitor, né? Reside com os pais dele, né? Com os avós, e que são mais idosos, mais de 50 anos, e ele entrou com um pedido para que o filho não viesse até a casa, que poderia passar, né? Contaminar. Isso. E o juiz também acatou. Aí ele fala com a criança diariamente, tudo, e foi determinado. Nesse caso, ele mesmo pediu, justamente para que não ocorresse, né, nenhum tipo de... porque aquilo que estão todos envolvidos, né? Então, eu acho que o risco existe para todo mundo. Então, tem essa possibilidade. Provavelmente esses 3 pedidos foram efetuados porque não se chegaram, não conseguiram, né? Os pais não conseguiram chegar no acordo, porque se houver acordo, não tem necessidade de você entrar com pedido judicial. Com certeza. E a gente acompanha também as notícias, né? Que tem casos que tem pessoas que conseguem, então, mas às vezes mora próximo, consegue ter um contato com os filhos, tomando os devidos cuidados, mas tentando estender, né, um período maior, como a doutora Márcia falou. Ao invés de vir só no final de semana, ou na sexta à noite e voltar no domingo, estende um pouquinho mais, fica um pouquinho mais, né, com aquele pai, com aquele genitor que geralmente fica só no final de semana, e depois na outra semana não vem. Então, assim, a gente consegue ter combinados, consegue conversar, para que todos saiam ganhando, né? E dependendo também da idade da criança, se é muito pequeno, fica delicado, você tem um bebezinho para ficar indo para um lado para o outro, mais da mãe. Então, depende muito da idade
idade da criança, do local que eles moram e do risco, né? De repente, um dos dois tem uma atividade que, infelizmente, está trabalhando por uma questão de necessidade, de ser um item essencial à sociedade. Então, esses pontos, eles devem ser vistos. E se, infelizmente, não tiver um diálogo, precisa começar a ter um canal que combine, olha, a gente vai conversar por WhatsApp, vai conversar por e-mail. E graças a Deus hoje em dia tem, né? Tem tanta forma de resolver isso, sabe? Eu acho que assim, você mostra até que você respeita a pessoa em estar suspendendo, porque está respeitando a vida do seu filho e da família, né? Então, assim, é muito cabeça dura quem não pensa, quem não consegue visualizar isso, né? No Rio de Janeiro... Pois não, pode falar. Eu vi dizer, assim, também noticiário e chegou a mim uma pessoa comentando da filha que trabalha em área da saúde, em hospital, né, que é de campanha, não voltam para casa. Os funcionários, eles têm um lugar, esses profissionais, eles têm um lugar para dormir lá, né, numa parte lá do hospital. Eles não voltam para casa, exatamente por isso, para não passar, não contaminar ninguém, porque eles, provavelmente a maioria do pessoal da área da saúde está sendo contaminado, né? Muito difícil, né? Para todos, né? Porque, claro, tem saudade, o distanciamento traz diversas questões, né? Mas é para o bem, né? Então a gente tem que... Claro, tem que inspirar, né? Isso não vai durar para sempre. Esse conflito que vão gerar aí é desnecessário, porque como a relação é de continuidade, começa a brigar muito por conta disso, isso vira depois uma bola de neve, um trauma na família. Já não basta o que está acontecendo com relação a esse problema da pandemia, né, que está desequilibrando muita gente, ainda tem essa questão da família ficar brigando por uma coisa que, sabe, não tem lógica, né? Assim, tem que ir com calma. Graças a Deus hoje tem tanta, né, tecnologia aí à disposição, e tem que esperar, e tem que ver o que é melhor para a criança, entendeu? Não é assim. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? E é por isso que acaba tendo tanta ação judicial, né? Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da mediação familiar, né, neste momento. Sim, judicial. Fala, poxa, a gente já está numa situação delicada, não consigo conversar com a outra parte, não consigo conversar com a família, já vem com um histórico aí um pouco pesado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do papel da mediação, do mediador, na área da família, especificamente, que é tão importante, né, tão delicado às vezes. Queria que você falasse alguma coisa, por gentileza. Sim, claro. Inclusive, eu sou especialista em mediação também familiar. A doutora Patrícia entrou. Olá, doutora, boa noite. Tudo bem, doutora? Então, essa questão da mediação, ela é importante em todos os segmentos. Na área da família, então, porque a área da família é uma área especial, né, bem delicada, envolve questões aí, né, de muita delicadeza, né, como estou querendo colocar aqui, né, não é como uma área trabalhista, né, ou, enfim, outras áreas que você vai decidir um acerto de contas aí, alguma coisa. Então, assim, envolve o quê? Relação de continuidade. Se você puder e quiser, né, porque tem que, primeira coisa, querer conversar com a outra parte de forma consensual, dentro do bom senso, e você não está conseguindo fazer isso sozinho, existem os profissionais que são mediadores, que estão aí para isso. Esses mediadores, eles funcionam como não vamos dizer um intermediário, porque ele não vai decidir nada pelas partes. Facilitador. Né? Ele vai mediar, como o próprio nome diz, né? Ele vai dar um espaço, vai se abrir um espaço para que essas duas pessoas que estão divergindo em um assunto na família, né? Como, por exemplo, essa questão aí das visitas, e vai fazer de tudo para que essas pessoas, dentro do bom senso, consigam chegar num acordo que vai satisfazer as duas partes. Porque se você ingressa com uma ação judicial, primeiro que você vai ter um gasto de ordem financeira grande, né, maior do que se você vai se utilizar de uma mediação. Por quê? Uma ação judicial, ela demanda mais tempo, ela é mais burocrático, digamos assim, né? Então, além de você ganhar nessa questão financeira, na parte dos gastos, você ganha no tempo também. Porque na mediação, muitas vezes, claro, existem mediações que demandam tempo, né?
porque vai trabalhando ali a mediação em várias sessões. Mas você, ainda assim, convém, porque é muito mais rápido, é muito mais barato e é muito menos traumático. Então, nada melhor do que você procurar realmente um mediador, né, se você não consegue sozinho, antes de você procurar o judiciário, tentar uma mediação. A gente estava falando aqui, não dá, vai para o judiciário. Claro, se não tiver jeito mesmo. Então, antes de, primeiro você tenta sozinho, conversar, não conseguiu, tem um mediador, que geralmente é um advogado especialista naquela área, né? Por exemplo, porque tem mediadores da área empresarial, né? Então tem um mediador da área da família. Conversa com o mediador vai ajudar, e isso tudo, de repente, não vai precisar nem ir para o judiciário. E é por aí. Então a mediação é nesse sentido, né? E é só completando, assim, essa questão da mediação é importante porque as pessoas, as partes vão construir esse acordo, né? O mediador, ele vai facilitar, ele é um técnico habilitado, ele vai usar ferramentas, ele vai usar de toda a escuta ativa, dos princípios todos que envolvem a mediação, para que juntos, né, para que as partes construam esse acordo, né? Muitas vezes leva para o judiciário, o juiz as partes às vezes não vão conseguir chegar em um acordo ali, então o juiz vai impor uma sentença que deve ser cumprida, e nem sempre a sentença, nem sempre esse resultado é o melhor, vai agradar a todos, às vezes não agrada nenhuma das partes, né, e vai ter que ser cumprido, porque é um terceiro que não está ali na realidade daquelas pessoas, daquele pai, daquela mãe, né, não conhece a criança, não conhece nada, não conhece a situação, e vai impor ali um padrão, às vezes a cada 15 dias, umas visitas, sendo que as partes poderiam, elas mesmas, construírem um horário diferenciado, às vezes o pai uma disponibilidade durante a semana, né, em tempos normais, não em tempos de pandemia, para retirar a criança, para levar em algum lazer ou levar em alguma situação, e o juiz não vai colocar aquilo porque ele sequer conhece, né, ele não conhece aquela realidade. Então a mediação, muitas vezes, a maioria das vezes, ela traz resultados excelentes, porque as partes construíram. O mediador foi simplesmente um facilitador que deixou ali, utilizou o diálogo para que as pessoas conseguissem chegar ali no seu melhor, né, de cada um, né? Então, sai até mais satisfeito, porque é a vontade deles que está ali, né, sendo formalizada, digamos, né? E no judiciário, não. No judiciário, o juiz bateu o martelo lá, vai ser isso aqui, acabou, doa quem doer. É bem assim. Então, a técnica da mediação, ela é interessante por conta disso, né? As pessoas saem com uma decisão, um combinado que elas construíram, não uma pessoa terceira que nem sabe o que, de repente, sabe assim, o que foi levado para o processo. Claro. Mas só quem realmente está ali na família, vivenciando uma situação, é que realmente sabe onde que dói, né? E o que é melhor para ele. É importante mencionar que a mediação ela é diferente da conciliação. Muitas pessoas às vezes confundem esses conceitos, né? A conciliação às vezes ficou uma imagem talvez não tão positiva um tempo atrás, que as pessoas iam e tem acordo sim ou não, e terminava uma sessão ali, uma conversa informal. Não. A mediação ela é voltada mesmo para que as pessoas tenham esse diálogo, mesmo que eventualmente a pessoa mas eu não conheço, eu não falo com a pessoa, eu não consigo. Então, assim, claro que o primeiro princípio é as pessoas aceitarem, né? E o restante, se estiverem dispostas a pelo menos iniciar, né? Começar ali uma conversa, né? Passo, né? E o mediador vai lidando com isso, vai colocando ordem, vai explicando como que funcionam as regras e depois vai fluindo. Muitas vezes consegue chegar nesse acordo construído, né? Nesse resultado construído pelas partes. Como o Dr. Marcos mencionou aí no comentário, que é muito mais saudável, realmente, isso não tenho dúvida, né? Eu sou totalmente a favor da mediação, por conta dessa questão do emocional, porque por experiência eu digo uma coisa, existem situações onde bastava um pedido de desculpas, sabe, para tirar aquela coisa ruim e as pessoas começarem uma vida dali, daquele momento, faltava um pedido de desculpas. Então isso tudo é trabalhado na mediação, né, na sessão de mediação. E aí a família consegue dali para frente viver
uma situação, digamos, de paz, né, na família, e vamos seguir, a vida segue. Então, assim, tem casos muito interessantes, né, que a gente consegue, com a técnica, a pessoa é tocada e você percebe, olha, tá faltando um pedido de desculpas aqui. E aí a coisa funciona. E no judiciário não vai parar para pensar isso, se tá faltando. Não está preparado para esse tipo de situação, né? São muitas demandas. Não tem nem tempo para isso, né? Verdade. Oi, Sueli, amiga Sueli, tudo bem? Estamos aqui falando sobre direito de visita, né, no popular, é o direito de convivência dos pais com os filhos, né, pais separados, nesse momento de pandemia maluco aí que a gente está passando. Obrigada, Su. Eu acredito que tenha falado, acho que dos principais pontos, eu não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa, algum comentário, mas eu acredito que a gente tenha falado dos pontos. Basicamente, o que a gente bateu um papo aqui é o que está acontecendo, né? E, assim, o que está acontecendo na nossa sociedade por conta da pandemia. Os juízes estão realmente